passar agora para as fases da proteção ambiental. Bom, nem sempre nós tivemos uma legislação ambiental, tá certo? Houve, na verdade, várias fases de proteção ambiental. A doutrina, classicamente, sustenta existir 3 fases de proteção ambiental. Eu, particularmente, acrescento mais uma fase. Primeira fase, chamada fase desregrada ou laissez-faire ambiental. A expressão laissez-faire é uma expressão francesa que significa literalmente deixar fazer, deixar passar, deixar ir. Ou seja, nada a fazer. Deixa que a natureza toma conta. Já viram essa expressão? É uma fase desregrada. Ou seja, não havia leis de proteção ambiental. O meio ambiente era visto apenas sob o seu aspecto econômico, o seu aspecto utilitarista. E é uma fase que vai do descobrimento do Brasil até o início do século XX. Início do século XX, 1900 e alguma coisa. Não havia lei de proteção ambiental. No Império, havia uma lei que era a lei do pau-brasil. Era proibida a extração de pau-brasil sem autorização, sem outorga real. A preocupação era ambiental? Absolutamente não. Na verdade, o que se protegia era o bem econômico pau-brasil. Alguém aqui já viu o pau-brasil? Levante a mão, quem já viu o pau-brasil? Numa terra chamada Brasil. Aqui em São Paulo eu não sei. Lá em Tupã tem um exemplar de pau-brasil no Solar Souza Leão, que é em homenagem ao fundador da cidade. É um jardim, uma casa onde ele morava, que é um teatro, e tem lá uma espécie de pau-brasil. Tupã é uma cidade interessante, ela fica na região oeste de São Paulo, entre Marília e Presidente Prudente, próximo de Araçatuba. Tem 75 mil habitantes, e ela surgiu, esse nome, o centro da cidade só tem nome de índio. Então é Avenida Tamoios, Rua Tupiniquins, Rua Tapajós, Rua Tubinambaras, Avenida Tamoios, Tabajaras e assim por diante, em homenagem aos índios. Tupã foi fundada em 1920 alguma coisa nesse sentido. E por que o nome Tupã? Porque era uma tribo de índio caigangues, certo? É uma tribo de índio caigangues. E o fundador da cidade, que era Souza Leão, o Souza Leão, ele era um homem riquíssimo. Ele morreu em Tupã na década de 70 e ele foi o fundador do Banco Bradesco. Ele tinha 10% de todas as ações do Bradesco quando ele morreu. Tá certo? E a família hoje passa fome. Ele tem um neto que se sustentava catando latas de cerveja na rua. Certo? Perderam absolutamente tudo. Ele tinha prédio inteiro aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Certo? E perderam tudo por golpes, por estelionatários, por má gestão e assim por diante. Mas o Souza Leão, ele comprou lá aquela grande gleba de terras. E no meio tinha uma tribo de índios caigangues. E os índios caigangues são bravos. O índio caigangue é um índio guerreiro. Isso na década de 20, começo da década de 30. E o que fez Souza Leão? Que o Deus o tenha. Ele cooptou a Índia, tá certo? A Índia Bartira. E a Bartira era a interlocutora entre os homens e o chefe da tribo. Só que teve uma dizimação dos índios na região. E a partir do momento em que todos os índios foram praticamente dizimados, ele comprou um lote
uma fazenda pequena para os índios, deslocou-os para lá e formou a cidade de Tupã. Fez as ruas, fez a colônia de crescimento e assim por diante. Hoje, a colônia de índios se restringe a 50 índios, absolutamente aculturados, e que não moram mais em Tupã. Moram numa cidade vizinha que é Arco-Íris. Porque Arco-Íris, antigamente, era um distrito de Tupã, mas que hoje é um município autônomo. Então, a cidade de Tupã, que tem a sua origem por força dos índios, não tem mais índio. Tinha um vereador, e interessante é que a cidade é estância turística. Estância turística, Tupã. Que Deus a tenha. Eu não sei por que é estância turística. Uma vez nós fizemos, com esse grupo de estudos, nós fizemos uma provocação, foi logo quando ganhou o título, em 2002, 2003. Nós fizemos colocamos os alunos nas ruas, e em todos os pontos turísticos da cidade, e fizemos uma exposição fotográfica, chamada Construindo uma Estância Turística, os múltiplos olhares sobre Tupã. E aí nós fomos atrás dos pontos turísticos de Tupã, tá certo? E só que o que eles tinham que fazer era tirar fotos dos pontos turísticos, fazer uma resenha, né? E também dos problemas ambientais. E aí nós fizemos tudo isso, fizemos uma apresentação, né? Colocando do lado uma foto turística, a princípio, e um problema ambiental. Aí fizemos a exposição na faculdade, chamamos prefeito, vereador, não foi ninguém. Não sei porquê, que não foram. Tá certo? Ficaram bravos com a gente lá. Bom, então a primeira fase é a fase desregrada, não havia proteção ambiental. A segunda fase, chamada fase fragmentária. Fase fragmentária. O que é essa fase fragmentária? O meio ambiente ele passou a ter uma proteção legal, mas uma proteção compartimentada, como se fossem gavetas. Então você puxa aqui, você tem uma lei de proteção às águas, do lado você tem um código florestal, de outro lado você tem um código de caça, de outro lado você tem um estatuto, um código de mineração. Então o meio ambiente, na verdade, ele passou a ter uma visão, ele passou a ter uma proteção ambiental, só que uma proteção ambiental fragmentada, por frações. Ele não tinha uma visão do meio ambiente como um só integrante. Havia, na verdade, várias leis que protegiam o meio ambiente, cada uma delas de forma isolada. Certo? Terceira fase é a chamada fase holística. Fase holística. O que é a fase holística? O meio ambiente passou a ser enxergado como uma só coisa. O meio ambiente, na verdade, ele é um bem ambiental. E a fase holística, ela surgiu em 1981 com a Lei 6938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. No módulo 2 deste curso, eu pretendo falar sobre esta lei, que é uma das leis mais importantes da proteção ambiental. Ela cria instrumentos de tutela ambiental, como, por exemplo, o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o seu relatório de impacto ao meio ambiente, cria o licenciamento ambiental e cria mecanismos de proteção ambiental, como o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá certo? Que é um sistema de proteção ambiental do ponto de vista nacional. E o SISNAMA, um dos principais órgãos do SISNAMA é o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é responsável pela expedição de resoluções para a proteção ambiental. Então aqui nós temos a terceira fase da proteção ambiental, que é uma fase holística, com a Lei 6938.
A doutrina é unânime em afirmar estas três fases. Eu acrescento uma quarta fase, que é a fase da proteção constitucional. A Constituição de 88 foi a única Constituição brasileira a tratar da questão ambiental de uma forma, do ponto de vista da proteção constitucional. E o meio ambiente na Constituição de 88, eu ouso afirmar que se trata de uma cláusula pétrea. E vou explicar por quê. Deixa eu só encerrar aqui.